e sempre com você interagindo comigo, interagindo com a Natasha também aqui na Rádio Novo Tempo. Natasha Fiel, bom dia! Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal que está conectado aqui no Instagram, Facebook. Isso aí, o pessoal vai chegando aí nas redes sociais. Você que está em casa acompanhando a gente, você pode acompanhar também, se quiser, no Instagram e no Facebook, né, Natasha? Isso aí, estou aqui conectada já, Natasha Fiel. Só você procurar Natasha Fiel para você lá bater um papo com a gente e fazer também as suas perguntas, tirar qualquer dúvidas. Hoje nós vamos falar sobre terapia de casais, Natasha. Isso mesmo, Márcio. Vamos falar sobre terapia de casais. Um tema que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, muita gente nem sabe que existe, para que serve. E nós vamos tirar todas as dúvidas sobre terapia de casais. Então você está aí comigo ouvindo agora, você pode interagir com a gente, alguma pergunta, né? De repente, como é que está o relacionamento, a gente vai analisar, a gente não, que eu não sei, a Natasha vai analisar, vai te dar os conselhos, se a terapia é o ideal para você. Então você que está acompanhando a Rádio Novo Tempo, fique à vontade, o programa é sempre feito aqui com a gente e com a tua participação, que é sempre muito bem-vinda, né? Isso aí, Márcio. Quem tiver com problemas no relacionamento, quem quiser incrementar o relacionamento, quem quiser tirar dúvidas, pode mandar pra gente aqui que a gente vai respondendo todas as perguntas de vocês. Natasha, mas qual foi o motivo de você ter escolhido esse tema para falar de terapia de casais? Então, Márcio, eu escolhi esse tema pra gente falar hoje porque... Primeiro que o casamento, os relacionamentos, eles mudaram muito de alguns anos para cá e nós estamos aprendendo a conviver a dois. O segundo motivo é que com essa pandemia, os casais estão convivendo mais obrigatoriamente. Então, muitas questões dos casais não vinham à tona porque a gente saía para trabalhar, porque a gente saía de casa, porque a gente se envolvia com outras coisas. Com a obrigatoriedade da convivência no dia a dia, aqueles pequenos conflitos, aquelas questões que nós deixávamos para lá, que a gente não olhava para essas questões porque se distraía com outras coisas da vida, elas vieram à tona. Então eu tenho atendido muitos casais com conflitos, com problemas de convivência. E esses casais estão precisando aprender a conversar novamente. Eles estão precisando se reconectarem afetivamente. E eu tenho atendido muitos casos de conflito e muitos casais que me procuram já com a decisão do divórcio. Então eu trouxe essa temática para que a gente possa entender que o divórcio ele não precisa ser a primeira opção. Existem coisas que nós podemos fazer antes para tentar reconectar na relação e deixar o divórcio como a última alternativa do casal. Exatamente. Então, às vezes você está num relacionamento complicado e acha que não tem jeito. Tem sim, gente. Vamos trabalhar esse tema de hoje. E você pode participar com a gente, qualquer pergunta, qualquer sugestão será muito bem-vinda aqui para que você possa estar interagindo com a gente. Natasha, mas como é que funciona essa terapia de casais? Então vamos lá, como é que funciona aí a terapia? Muita gente vê nos filmes, nas novelas, que a terapia de casal acontece com o casal junto e mais o terapeuta. Então, na prática, não é assim que acontece. Na terapia de casal, a gente pressupõe que é o casal que está fazendo a terapia. Então, a gente sempre começa, as primeiras sessões, são sessões individuais e confidenciais. Então, eu atendo as partes do casal, eu atendo o casal separadamente. Eles não vão juntos na terapia como a gente vê nos filmes. Por quê? Porque nós trazemos questões individuais da nossa infância e projetamos no relacionamento. Então, todas as nossas carências, as necessidades afetivas,
As nossas crenças sobre relacionamento, tudo isso nós aprendemos na primeira infância, dos 0 aos 7 anos aproximadamente, e também na adolescência. Então nós trazemos isso para a vida a dois. Quando nós nos juntamos a outra pessoa, são dois mundos diferentes que se unem e precisam construir agora o código de casal deles. Mas muitas vezes o casal, ele não tem essa maturidade de construir o próprio código de convivência. Então eles querem viver como os pais viveram. Então imagina, Márcio, você se casou com Doula. E aí você vai para o casamento onde o seu padrão era o padrão que você aprendeu na infância. E ela o padrão dela. Muitas vezes são mundos completamente opostos. Então os casais, eles não aprendem a conversar para criar o próprio código de convivência e que eles podem ser diferentes dos pais, por exemplo. Ok? Então, as primeiras sessões nós fazemos individuais e elas são confidenciais. Ou seja, o que o marido me conta, eu não conto para a esposa. O que a esposa me conta, eu não conto para o marido. Misericórdia. Por que tem que ser confidencial, gente? Porque as pessoas precisam estar confiantes no terapeuta para poder abrir o coração, né? Então, eu já deixo isso claro para o casal. Se eles quiserem compartilhar entre eles, podem compartilhar. Mas eu não vou fazer esse papel de leve trás, de mandar recado. Não é essa a função da terapia. A função da terapia é ajudar os indivíduos a olharem para si, voltarem lá na infância e perceberem aquilo que eles estão trazendo dos pais que não é bom para a vida deles atualmente. Então, as primeiras sessões, elas são individuais. Depois, a gente junta o casal. Aí, a gente faz aquelas sessões semelhante àquelas que a gente vê nos filmes, nas novelas, né? Que é o casal junto com o terapeuta. E as sessões em conjunto são sessões para que o casal crie suas próprias crenças, seus valores, os seus códigos de convivência, para que o casal se conecte. E Natasha, quais são os problemas mais comuns, os que mais aparecem lá dessa convivência aí? Eu vou colocar no topo the best, assim, o problema principal. Falta de comunicação. Falta de comunicação do casal. O problema principal é falta de comunicação ou má comunicação. Então, o que acontece? Muita gente, muitas pessoas, elas não foram estimuladas para falar sobre seus afetos, sobre os seus sentimentos, sobre suas insatisfações, suas expectativas. Então, tem pessoas que têm muita dificuldade de falar de si. E isso atrapalha muito, porque quando o casal se une, a gente tem aquela crença de que o outro precisa adivinhar o que eu penso. O outro não vai adivinhar o que eu penso, né? O feminino tem muito disso, a mulher tem muito disso. Ah, mas é óbvio. Ah, mas o outro tem que imaginar o que eu tô pensando. Não tem. E o masculino, tradicionalmente, é muito objetivo. É curto e objetivo. E a mulher gosta de falar. Então, essa diferença, ela é uma diferença que pode trazer dificuldade na comunicação. Então, o maior dos problemas é a falta de comunicação. O outro não sabe quando ele me machuca, quando ele me magoa. O outro não fica sabendo das minhas insatisfações. Eu fico achando que o outro tem que adivinhar tudo que eu quero, tudo que eu penso. Então, esse pensamento de achar que o outro precisa adivinhar cria um abismo entre o casal. Porque você cria expectativa, com certeza a sua expectativa não é atendida, a pessoa fica frustrada. E aí começam as mágoas, os ressentimentos, que é o maior inimigo da vida a dois. Então, o problema principal é má comunicação ou falta de comunicação. E aí depois vem outras questões, né? Grosseria, falta de parceria, falta de companheirismo, a agressividade, violência no trato
Então, esse mês mesmo é o mês de agosto lilás, é um mês que se fala da violência, combate à violência doméstica. Infelizmente, a gente vive ainda muita cultura de violência doméstica, infidelidade. E quando eu falo de infidelidade, não é só infidelidade de traição com outra pessoa, não. É também uma infidelidade financeira. As questões financeiras, elas são também muito presentes nos conflitos de casal. Que interessante. Você está nos acompanhando aí. Nós falamos algumas coisas há um tempo atrás sobre a comunicação, né, Natália? Falamos. A gente sempre fala aqui da importância do diálogo, de não duelar, né? Uhum. E a gente sabe que a convivência é complicada. A Natália fez um esboçozinho aí. Você vem de uma cultura diferente, uma criação diferente. Dois seres vão morar juntos. Aí tem aquela coisa, né, Natasha, do homem ser bem objetivo no falar. E a mulher, às vezes, um assunto pequenininho, que ela poderia talvez ser mais objetiva, mas por estar no DNA da mulher, ela demora um pouquinho mais e fica a comunicação difícil, né? Sim, a mulher, nós mulheres, nós somos estimuladas desde pequenininhas a expressar nossas emoções. Os homens não. Então, quando nós somos crianças, nós somos estimulados a quê? A brincar de casinha, a cuidar do neném. E o homem não. E às vezes o homem fala, Natasha, aquela objetividade, não por falta de carinho, às vezes é o jeito de falar mesmo, né? Bem objetivo. Já a mulher, até quando manda um WhatsApp pra gente, ainda bem que agora tem como colocar rapidinho. Colocar o áudio rapidinho, né, Márcio? Aquele áudio curtinho de 8 minutos. Não, gente. Querido, mas nós queremos que você participe com a gente. Se tiver alguma coisa na comunicação do lar, alguma pergunta, né? Se você acha que está no ponto do seu relacionamento a fazer uma terapia, nós estamos aqui para conversar com você sobre isso. Natasha, quais são os problemas do casal aí que pode ser resolvido numa terapia? Então, todos os problemas que os casais enfrentam na vida a dois, eles podem ser tratados na terapia. Todos os problemas. Como eu sou terapeuta de casal e sexóloga, acaba chegando para mim muitas questões ligadas à convivência, ao trato do dia a dia, e isso reflete na vida sexual do casal. Então, o casal às vezes me procura porque uma das partes não tem desejo sexual, ou porque uma das partes está insatisfeita sexualmente. Então, a gente tem essa cultura muito machista, que nós, homens e mulheres, estamos envolvidos. Então, muitas vezes o casal chega com aquela queixa assim, que a mulher não tem desejo sexual pelo marido, e ele se sente rejeitado por conta disso. E aí, quando a gente vai analisar a rotina do casal, é uma rotina onde o homem, ele não cultiva o romantismo, ele não trata bem a mulher, existe até uma certa exploração do papel do feminino no lar. Então imagina, gente, a mulher que trabalha fora, ela ainda chega em casa, tem todo um trabalho doméstico para ela fazer. Quando chega a hora de se deitar para relaxar, ela está exausta. Então o marido, eu brinco com os casais, eu falo assim, não tem nada mais sexy do que um marido que chega em casa e toma a iniciativa de lavar a louça, de compartilhar as tarefas domésticas com o casal. Eu falo para eles de compartilhar a responsabilidade da educação dos filhos. Então ainda tem muitos homens que acham que esse é papel só da mulher, que ela é que tem que olhar as questões da escola, das tarefas. Imagina agora, Márcio, as crianças que não estão indo para a escola, que os pais têm que fazer a tarefa junto com eles em casa. A imensa maioria dos lares é a mulher que senta com os filhos para fazer essa tarefa, né? Então ontem mesmo eu atendi uma mulher e ela falou para mim, Natasha, eu tenho que fazer a tarefa das crianças, eu tenho que fazer o trabalho do lar, e ela é vendedora autônoma, ela ainda tem que cuidar da minha empresa. E o meu marido, ele só cuida da empresa dele e provém aqui em casa. Então, é pouco. Os casais precisam conversar sobre esse compartilhar das responsabilidades, das tarefas. Isso influencia de forma direta na vida sexual do casal. Então,
lá no consultório, eles chegam com essas queixas: disfunção sexual, falta de libido, ejaculação precoce, ejaculação retardada. E quando a gente vai analisando, isso pode estar associado a uma vivência lá da infância, ou pode estar associado à falta de carinho, de afeto entre os casais hoje. Então, os casais precisam ter aquele olhar de um cuidar do outro, de ter afetividade um pelo outro, de namorar o dia todo. O que é namorar o dia todo? Não é beijar, abraçar. Namorar o dia todo são palavras positivas, é um trato educado, é ter paciência, tolerância. Márcio, é incrível a quantidade de reclamações que eu escuto ligados à falta de paciência e falta de tolerância. Então, como você não tem tolerância com seu amor? É a pessoa que você escolheu para compartilhar a sua vida. E aí, quando a gente vai ver, de onde vem essa falta de tolerância? Vem do pai, da mãe, daquele cônjuge que se tratavam daquela forma e ele não sabe tratar de outra forma, ele precisa de uma nova perspectiva. Então, tudo isso a gente vai tratando na terapia de casais. Exatamente. Você falou de pastor, depois você não ouviu de pastor aqui, achei tão legal em cima do que você falou. Ele falou: Márcio, estou aqui ouvindo a rádio e ajudando a minha esposa a arrumar a casa, né? Você falou dessa participação do casal, né? Exatamente. O próprio linguajar, né? Ajudando minha esposa a arrumar a casa. Então, a casa dos dois. Então, estamos juntos arrumando a nossa casa. E levando, né? É verdade. Olha, a Joana está mandando um abraço aqui, tá, Natália? Dizendo que, como sempre, os temas muito bons. Obrigada, Joana. Um beijo para você, viu? Iraci está comigo. Iraci, eu preciso que você mande mensagem de texto, porque a gente não tem como ouvir o áudio agora, tá bom? Mas se você quiser fazer alguma pergunta ou interagir com a gente, fique à vontade. Gente, aí no Instagram, Natália? Márcio, tem. E deixa eu dar um recado aqui. Eu estou recebendo mensagens no meu WhatsApp, porque aparece em cima, mas eu não consigo ler, gente, as mensagens no meu WhatsApp. Então, vocês têm que mandar pro WhatsApp da rádio. Não vai aparecer o seu nome, sua identidade fica preservada. Pode mandar pro WhatsApp da rádio, que é o 27... Ajuda aí, Márcio. 998 20 7343. Manda pro WhatsApp da rádio que vai ficar confidencial. Ou coloca aqui no meu Instagram e no meu Facebook sua pergunta que eu vou respondendo, tá bom? Mas eu não consigo ver o meu WhatsApp agora. E eu tô vendo que são perguntas que vocês estão mandando para mim. Então vamos repetir, talvez eles não estão familiarizados. Né? Então repete você aí, Márcio. 998 20 73 43. Isso aí. A gente faz a pergunta aqui. Você que está em casa ligado da Rádio Novo Tempo, nosso abraço carinhoso, obrigado pela companhia, pela sintonia. Nós estamos com o nosso bate-papo hoje falando sobre terapia, né? Terapia de casais, qual o momento, o que você entende sobre isso. Natasha, agora a gente vê também que às vezes a pessoa não quer fazer a terapia, né? Talvez mais o homem, eu acredito, do que a mulher. Mas como fazer para um cônjuge convencer o outro a participar de uma terapia? Essa pergunta é ótima. Muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher realmente ela está mais aberta do que o homem para fazer a terapia. E quando isso acontece, eu oriento o seguinte: não adianta forçar, obrigar o cônjuge a fazer a terapia. Ninguém pode fazer terapia forçado, obrigado, isso não existe, não funciona. A pessoa pode até ir na terapia obrigada, mas não vai funcionar. Então, quando uma das partes me procura e a outra não quer fazer terapia, eu aconselho que essa parte que quer fazer a terapia, comece a terapia. Então, comece você sozinha e espera, porque a sua mudança de comportamento vai influenciar na mudança de comportamento do outro. Porque o comportamento de um não é isolado do comportamento do outro. Se o seu cônjuge age dessa forma, é porque você também age de determinada forma. Se você começa a agir diferente, é natural que a outra parte também comece a agir diferente. Então, comece você a terapia. E aí, Márcio, o que pode acontecer? Pode acontecer da outra parte despertar e ir para a terapia.
Pode acontecer da outra parte não despertar para a terapia, mas a mudança de comportamento da outra parte pode satisfazer o cônjuge e aí o casal vai se ajustando, mas também pode acontecer daquela pessoa que está na terapia criar tanto auto-amor que ela pode desistir do relacionamento. Porque é muito difícil quando você se esforça para fazer a sua mudança pessoal e o seu cônjuge mantém o comportamento inadequado, mantém o comportamento agressivo, mantém o comportamento indiferente. Gente, a indiferença, eu falo assim, enquanto o casal tá brigando, tem amor. Quando o casal para de brigar e fica indiferente, a indiferença É o pior momento, né? é o pior momento da vida dois. O que é indiferença, Márcia? É quando você pensa assim, por mim, tanto faz. A outra parte pode fazer o que ele quiser, o que ela quiser, que pra mim não faz diferença. Então você já desistiu da relação ali. Exatamente. Enquanto existe o conflito, a briga, o casal não desistiu da relação. Natasha, discutir a relação em casa é interessante, sem um acompanhamento de um profissional, pode ajudar ou às vezes até atrapalhar? Essa pergunta é excelente, Márcio. Como é que a gente discute a relação? Quem acompanha a gente aqui já ouviu falar isso, eu vou repetir. Discutir a relação significa dialogar e não duelar. O duelo é quando eu vou discutir a relação culpando o outro. Eu já chego na conversa querendo modificar o comportamento do outro. Isso é duelo, não funciona. Não vai funcionar, a comunicação só vai piorar. Então, minha dica aqui é a seguinte: vá para o diálogo. O que é o diálogo, gente? Diálogo é falar o que você sente. Então, eu me sinto de tal forma quando você faz tal coisa. Eu gostaria que você agisse de outra maneira. Isso é um diálogo. Então, por exemplo, aquele casal que já experimenta a indiferença. Então, o casal já não sai mais junto, já não tem mais lazer junto, já não tem mais plano junto. É interessante que uma das partes, a parte que resolveu lutar pela relação, diga para o outro: olha, eu me sinto muito rejeitada, eu me sinto sem importância na sua vida. Quando você decide o seu lazer no final de semana e não me inclui no seu lazer. Eu gostaria que você me incluísse no seu lazer. Então, aí eu estou falando de quem? Eu estou falando de mim, do meu sentimento, da minha emoção. Eu não estou culpando o outro. É diferente de virar para o outro e falar assim: nosso casamento tá uma porcaria porque você faz tudo sozinho, porque você não me inclui na sua vida. Percebeu a diferença? Exatamente. É possível que alguém esteja nos ouvindo e até discordando. Não tem mais jeito, Natasha. Mas tem, né, Natasha? Um acompanhamento profissional pode mudar uma história, né? Eu já atendi muitos casais que vieram prontos para o divórcio e conseguiram se reconectar. Agora eu vou dizer o seguinte, Márcio. Escolher o divórcio, vai se tratar, porque senão a chance de você ir para um próximo relacionamento e repetir os mesmos problemas é enorme. Agora, relacionamento também é ceder, né, Natasha? Mesmo que a gente tenha certeza que a gente está certo, eu tenho certeza que eu estou certo, mas o ceder é importante, né? Eu gosto da palavra renúncia. E relacionamento a dois é renúncia mesmo. Não dá para ter tudo. A gente vai ter que renunciar a algumas coisas para que a gente construa um relacionamento. E é também uma construção. Aquela fase da paixão, aquilo ali vai passar, porque senão a gente iria até infartar, né? Se vivesse apaixonada a vida inteira, nós iríamos infartar. Então, aquela fase da paixão, ela passa e vem a fase do amor mesmo, que eu chamo assim, a gente sai da tempestade e vai para o mar calmo. Então, é interessante que o casal, ele oscile nisso, ele precisa criar os momentos de tempestade, criar os momentos de mar calmo, e isso é natural, isso é amadurecer na relação. Mas para amadurecer na relação,
nós precisamos olhar primeiramente para nós. Então, uma boa pergunta é: o que eu estou esperando que o meu cônjuge faça por mim que os meus pais não fizeram? A gente espera muito que o cônjuge faça aquilo que ficou faltando na nossa infância. Exatamente. Né? Então, quando você pergunta assim, o casal pode discutir a relação sem a presença de um terapeuta? Claro que pode, desde que a gente dialogue e não duele. Exatamente. A Marilene Araújo está dizendo que está gostando muito do programa, tá, Natália? Está lá com a gente. Que bom, gente. Pessoal que está aqui no Instagram, no Facebook, me dá um feedback aí de vocês. Quero saber o que vocês estão achando do programa, se está valendo a pena, se vocês já vivenciaram alguma terapia de casal, já passaram por isso em algum momento da vida de vocês. Manda aqui pra gente que é muito bom ouvir as histórias de vocês. O ouvinte está dizendo o seguinte: Natasha, fiz 14 anos de casada ontem. Graças a Deus, o esposo ajuda nas atividades da filha. Mas no serviço de casa, eu fico chateado. Porque às vezes ele ajuda, às vezes não ajuda, eu me sinto cansada. E também sinto muita falta do diálogo. Então, isso aí é muito comum mesmo, né? Converse sobre os seus sentimentos com seu esposo. Diga para ele como que você se sente quando ele não contribui com as tarefas domésticas. Diga para ele como você se sente quando ele não dialoga com você. E comece aos poucos, né? Não espere que numa primeira iniciativa ele vai mudar totalmente, mas com certeza ele vai começar a refletir. Agora, Márcio, sobre tarefas domésticas, eu sempre falo assim que a gente escuta muito a mulher falar que tem jornada dupla, jornada tripla, né? A mulher tem essa jornada muitas vezes porque ela também não impõe ali que ela não quer essa jornada dupla e tripla. Muitas vezes ela simplesmente aceita. Então, a gente precisa também aprender a impor as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é importante no relacionamento. Exatamente. Ei, pessoal, bom dia, já acabou a paixão? Sobre o companheirismo. Tá bom, né? É o que você falou, né, Natasha? Olha só, um depoimento interessante aqui. Bom dia, Márcio, Natasha. Não quero me identificar. Já passei por quase tudo isso que você falou, está falando, mas foi resolvido só com um psicólogo. Já estávamos a ponto de separar, mas deu tudo certo. No início, meu marido não queria ir, mas acabou aceitando. Aí é assim mesmo, excelente. Está dizendo aqui, Natasha? Excelente, é isso mesmo, gente. Nós não aprendemos a nos relacionar. A gente vem da infância com a referência dos nossos pais, ou daquelas figuras que cuidaram de nós na nossa infância. Então, nós temos que aprender a nos relacionar, né? A gente tem que curar a nossa criança interior, ela precisa ser vista e cuidada por nós. Parar de querer que o cônjuge cuide da nossa criança interior, porque ele não dá conta de cuidar. E a partir do momento que a gente compreende isso, a relação fica muito mais leve. Relacionamento não é lugar de frustração, de mágoa, de ressentimento. A vida a dois é para um impulsionar o outro, é para um ajudar o outro. Natasha, eu queria muito ter um diálogo com o esposo, mas toda vez que eu converso com ele começa a ficar ignorante, falando alto, fico triste com isso. Não me ajuda em nada em casa. Com as atividades do filho, ele também não ajuda. Então, de repente, a forma como ela está iniciando a conversa, ela está iniciando no duelo. Então, experimenta mudar a sua fala e também discutir a relação não significa ficar lá uma hora conversando, não. Fala pouco, mas fala certeiro, né? Então, diga para ele como que você se sente, vá falando isso com uma certa frequência e comece a tomar decisões que são boas para você. Para de esperar por ele. Então, por exemplo, se a mulher trabalha fora e ela tem que chegar em casa e fazer todas as tarefas de casa sozinha, coloca uma faxineira, coloca uma pessoa para te ajudar na sua casa, toma iniciativa. Não fique esperando que ele tome, né? Tome iniciativa para poder fazer as mudanças que são necessárias para você. O que a gente tem sentido nas perguntas de hoje é que a falta do diálogo
diálogo e a falta do esposo estar ajudando nas atividades de casa, né? Márcio. A nova cultura hoje, como as mulheres trabalham, elas também não aceitam que você não participe das atividades, né? Exatamente, é preciso compartilhar, né? E é muito comum as mulheres relatarem exatamente isso que o ouvinte falou. Quando ela vai conversar com o marido, ele responde com agressividade. O que tem por trás da agressividade? Medo. Medo, arrogância, prepotência. É isso que existe por trás da resposta agressiva da maioria das pessoas. Então, é necessário que a gente se imponha com o cônjuge. E é muito mais natural, é muito mais comum, natural não, é muito mais comum que o homem tenha esse comportamento agressivo, né? Então, é muito importante que a mulher se imponha, que ela faça ser ouvida e que ela pare de esperar que ele resolva as questões da vida dela. Resolve você as questões da sua vida. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço para o amigo Alei Franca, Alei está aí acompanhando a gente. Um abraço, meu irmão. Natasha, nós estamos chegando ao final do programa já, mas na sua opinião, você acha que alguns casais optam pelo divórcio, mas se eles fizessem uma terapia, poderia reverter essa situação? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que todos os casais, se eles pudessem fazer a terapia, ou que às vezes o casal não quer fazer a terapia, mas uma das partes faz, então faça, né? Para que você consiga tratar pessoalmente as suas questões ali individuais no relacionamento. Então, se você tem carência, se você tem medo, se você tem dificuldade de se impor, se você tem dificuldade de falar sobre seus sentimentos, resolva tudo isso antes do divórcio. Talvez, se você resolver tudo isso antes do divórcio, o divórcio nem aconteça. Então, a dica que eu dou é que os casais que estão em conflito procurem um profissional adequado. E aí, gente, não é conversar com o amigo, com a mãe, não, porque essas pessoas, elas te amam. Elas vão estar envolvidas emocionalmente na sua história e elas não vão te ajudar a raciocinar. Então, é importante que você busque ajuda de um profissional para que esse profissional te ajude a perceber quais são as suas questões pessoais que precisam ser resolvidas antes do divórcio. E aí, depois disso, você vai se sentir muito mais segura, ou seguro, né? Você vai se sentir muito mais firme da sua decisão, tanto de permanecer na relação, quanto do divórcio. Porque eu sempre falo aqui sobre a questão de adiar o divórcio, não é porque eu sou contra o divórcio. Outro dia uma ouvinte falou isso pra mim, Márcio, Natasha, você é contra o divórcio e você acha que a gente é obrigada a ficar casado? De jeito nenhum. Não acho mesmo. O que eu falo aqui é que nós temos que resolver as nossas questões no relacionamento atual, porque caso haja um divórcio, você vai com mais amor próprio para um próximo relacionamento. Porque senão você vai repetir no outro relacionamento os mesmos problemas. Ou, Márcia, sabe o que acontece? Você se divorcia e depois se casa de novo com o mesmo marido. Que isso acontece, tá? Já vi muito disso. E aí acontece, né, Natasha? Muitas pessoas se casam várias vezes, né? O problema não estava no primeiro relacionamento, mas com a pessoa, né? Exatamente. O problema do relacionamento tá sempre com a gente. A Bia tá pedindo o WhatsApp da rádio. Bia, só não vai dar tempo da Bia fazer mais a pergunta, mas para ela ter um contato com a gente futuramente, é o 99820-7343. 99820-7343, Bia. Então aí não vai dar mais tempo. Mas, queridos, a gente está encerrando, mas como a Natasha falou, algumas pessoas talvez não tenham acesso ao profissional, mas a gente sabe que muitas igrejas, né, elas promovem os encontros de casais e que têm ajudado muitos relacionamentos, né? Aí na sua igreja, com certeza sempre o seu pastor, o seu padre, a comunidade aí na Igreja Católica também promove esses encontros. É importante participar, né, Natasha? Não desistir do relacionamento, né? É importante você se curar, se cure no seu relacionamento.
O seu relacionamento só está doente e desequilibrado porque você está doente e desequilibrado. Uma das partes. Então, se cure, né? A Nena tá aqui falando, Márcio. Temos que aprender a consertar e não descartar. Legal, Nena. E a Adriana, um beijo, Adriana. Ela tá aqui falando assim: conheço um casal que divorciou e casou 2 vezes. Olha só. Eu espero que eles tenham aprendido a se comunicar, né? Depois de tantas idas e vindas. Natasha, nós temos que ir embora, né? Contatos, Natasha, como é que você faz contato presencial em algumas cidades e também online, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp e telefone é o 27 99978 2444, ou em qualquer rede social, eu tô lá sempre como Natasha Fiel. Pode mandar o direct, pode mandar message, pode mandar, tem lá o nosso canal no YouTube, todos os programas da rádio estão no nosso canal no YouTube, tá lá Natasha Fiel. Entra, se inscreve, sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E, gente, fica coladinho aqui comigo, me segue no Instagram, porque vem novidades por aí, tá? Tô oferecendo, tô criando um curso para a mulherada. Então, isso é bom para os homens também, tá? Porque é muito bom quando o homem tem uma mulher confiante do lado dele. Então, fiquem ligados aí, porque logo, logo vai sair um curso novo. Maravilha. Valeu, Natasha. Um abraço. Beijo para vocês. Muito bem, fechamos. Vem aí a rede Novo Tempo de Rádio, à 1h tem Axia com vocês. Pessoal que tá aqui no Instagram, no Facebook, olha, beijos para vocês. Obrigada pela presença de vocês aqui. Foi ótimo. Bia, pode mandar também um direct para mim, tá? Se você quiser me perguntar alguma coisa, pode mandar para mim aqui. Um beijo para vocês e até o próximo programa.